indicação. Vale a pena, né? Muito bom. Você sabe o que é blefaroplastia? É conhecida por ser um procedimento estético das pálpebras superiores e inferiores. No entanto, sua indicação não é por pura estética. Existe um lado funcional para a realização do procedimento, que se popularizou pelo rejuvenescimento da região dos olhos. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp, no programa Em Discussão, o Dr. André Borba, especialista em cirurgia plástica ocular, e o João Amaury Mantovanini Júnior, empresário que fez a cirurgia recentemente. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa, viu? Obrigado, Roberta. Obrigado. Bom, doutor, para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente, né, o que é a blefaroplastia. Eita, nome difícil de falar, viu? A blefaroplastia é um procedimento que pode ser realizado na pálpebra superior e inferior para remover o excesso de pele e de gordura. Então, basicamente, é uma técnica cirúrgica que vai rejuvenescer as pálpebras quando há necessidade e indicação. Perfeito. E quando essa cirurgia de pálpebras ela é indicada? Ela é indicada em geral quando tem um excesso de pele, com incômodo do paciente para a necessidade realmente de visão, de campo de visão, principalmente pálpebra superior, onde você perde o campo superior e tem que levantar a testa para compensar enxergar e conseguir enxergar melhor. Então esse é um dos maiores incômodos que tem. Sem contar também o aspecto estético, então as bolsas de gordura, aquele aspecto de cansaço, isso tudo está também nas entrelinhas aí de quem se olha no espelho todo dia e vê que realmente está precisando melhorar, né? E o João, ele fez a cirurgia recentemente, né, João? Aproximadamente um ano. E eu queria que você contasse qual foi o primeiro estalo que você teve para procurar um especialista? Na verdade, já uns dois anos ou mais já me incomodava, né? Tá. O excesso de pele na parte superior e eu resolvi não procurar naquele momento, porque eu estava muito atarefado, eu sabia que se eu procurasse eu já ia querer fazer a cirurgia. Esperei um tempo, né, até um ano atrás, procurei o doutor e fizemos a cirurgia. Mas o que me incomodava muito é a questão do excesso de pele. Perfeito. Já vinha me incomodando há um certo tempo e aí eu achei o momento certo para fazer a cirurgia, né, um ano atrás. E aqui ele Questão estética, né? Sim, sim. E ele está aqui para até desmistificar também, né, doutor? Porque a gente fala em cirurgia plástica, a gente fala muito nas mulheres, né? E o João aqui é prova disso, de que era uma coisa que te incomodava, né? Que incomodava você. Sim, questão de vaidade também, Sim, né? sim. E aí, como que foi essa cirurgia do João? Aumentou muito o número de homens, né, que procuram qualquer tipo de tratamento estético. Então, de uns 5 anos para cá, a gente teve um aumento, não sei dizer em porcentagem, mas melhorou, esse movimento tem melhorado nos homens. Eu acho importante porque é um movimento positivo de melhoria de qualidade de vida, inclusive, autoestima, né? No caso do João, quando ele me procurou, ele tinha muita bolsa de gordura, tinha um excesso de pele na pálpebra superior e isso incomodava. Então foi uma cirurgia bastante tranquila, né, feita em 1h30, a gente faz um centro cirúrgico com anestesia local, sedação, né? E pós-operatório bem tranquilo também, ele pode dizer como foi, mas depende obviamente de cada paciente, né? Sim. Eu acredito que você também receba muitos pacientes, né? E eu queria que você falasse para a gente também a questão de quando fazer e não fazer essa cirurgia. Claro, o médico ele tem que ter toda a estrutura de indicar a cirurgia. Hoje a gente está vivendo um momento de Instagram, né? Então há pacientes que eu recebo de 15, 16, 17 anos porque acha que uma pálpebra é diferente da outra. Tá? E os pais vêm desesperados no consultório e com razão, porque nem sempre esse 1 milímetro representa uma necessidade cirúrgica, entende? Então, assim, as diferenças são muito importantes. A gente tem que realmente ver a indicação. Então, o excesso de pele, se há mesmo uma queda da pálpebra, porque pode ser também que não seja só a pele palpebral, seja um músculo, pode ser um músculo que esteja mais frouxo. Isso chama pitose palpebral. E a pitose, então, aí sim, tem outro tipo de indicação cirúrgica. Aí é uma outra cirurgia. É uma cirurgia muito parecida, mas
vamos dizer, o local é o mesmo, né? A pálpebra é o mesmo lugar, o mesmo sítio. O problema todo é que o músculo está mais frouxo na pitose palpebral. E na blefaroplastia a gente só aborda a parte da pele. Então a gente não mexe na musculatura, né? Perfeito. Interna, no músculo que eleva a pálpebra. Então tudo isso o médico tem que avaliar. Essa é uma das indicações, quer dizer, se realmente há um distúrbio, uma alteração, que não é só estética, e no fundo tudo acaba sendo estético, porque você tem que deixar muito parecido e simétrico uma pálpebra com a outra, para que a pessoa também fique mais contente e que, enfim, para que o resultado seja bom. Eu ia perguntar exatamente isso, a questão da estética, que a gente fala muito, mas a cirurgia também é indicada por conta do campo de visão, né, das pessoas. Sim, o campo visual é um dos exames mais importantes. Então, nós percebemos muito claramente quando alguém tem alguma dificuldade visual, porque levanta o olhar, a musculatura da testa para poder enxergar. Então, essas rugas que acabam se formando após 45, 50 anos, tem a ver com a falta de capacidade mesmo de simplesmente abrir os olhos e enxergar. Então, tem que usar um mecanismo compensatório para que você consiga enxergar melhor. Você tinha essa dificuldade também, João? Não tinha um excesso, assim... Mas o campo de visão você não tinha dificuldade? Não, de campo de visão não. Mas já, eu creio que em pouco tempo eu teria, né? Que estava um excesso de pele já incomodando, né? Entendi. Mais alguns anos já estaria perdendo um pouco a visão. E quais são os benefícios, tanto de estética quanto funcional, doutor? Não, os benefícios basicamente são uma nova pálpebra, né? Que você você pode se sentir feliz aí olhando no espelho, que muitas vezes você nota que aquilo que já não é mais, você não se sente mais você após 45, 50 anos com uma pálpebra mais cansada, as bolsas de gordura. Então, esse aspecto estético é sempre um benefício interessante. E o benefício maior é realmente o campo visual, a sensação de que você está bem, não está precisando, funcionalmente você está enxergando como você enxergava antes. Tá? E a idade, você tem assim, após os 45, você falou? Sim, após 45 é uma idade que realmente existe mais indicação cirúrgica. Isso que pode ser dito. Nós não indicamos pela idade, Roberta, nós indicamos realmente pela anatomia daquela pessoa. Então, quando o paciente vem para o exame, claro que o conjunto que vai me fazer indicar. Então, eu preciso entender o que está acontecendo ali. Como eu disse, tem várias medidas que nós fazemos no consultório para poder entender o que está acontecendo naquele olho, que às vezes não é simplesmente mesmo uma estética. Às vezes, realmente, a pessoa está até levantando o queixo para poder enxergar. Aí já é uma outra situação, É a mesma situação, só que com um nuance diferente. Assim, o incômodo pode ser maior. Então, quer dizer, existe um excesso de pele, levanta o queixo, existe uma frouxidão muscular, quer dizer, existe um problema ali que a gente precisa desvendar e entender o que está acontecendo. A cirurgia de retirada de pele é simplesmente, muitas vezes, até um complemento de uma cirurgia de músculo, por exemplo, né? E junto com tudo isso, você pode complementar com outros procedimentos. Então, a gente pode usar, por exemplo, no pós-operatório, para otimizar o ácido hialurônico na região das olheiras, o peeling palpebral, que ajuda também, peeling químico na pele, ou laser, para melhorar a textura da pele. Então, são outros complementos que você pode lançar mão para melhorar ainda mais aquela área dos olhos. E já teve algum caso que o senhor pegou assim, depois que fez a cirurgia, dá até a visão da pessoa melhorar também por conta desse excesso de pele? A visão, sim, claro que sempre quando a gente fala em visão e excesso de pele, a gente está relacionando com campo de visão, campo visual, né? A pupila, ela está livre, em geral. Quando as pessoas nos procuram, a pupila, ela continua livre. Mas, claro, a sensação do campo visual ter sido ampliado e, claro, que melhora ainda mais o conforto visual, né? Então, é nesse sentido que, quando a gente fala a melhora de visão, seria nesse sentido, do campo visual como um todo. E existe um período que essa cirurgia
é melhor para ser realizada no frio, no calor? A gente está no verão agora, né? Isso é uma... Bom, é assim, eu brinco que as pessoas que moram em Manaus também operam, né? E é quente lá. E as pessoas que moram em outros lugares mais frios também, é óbvio que o frio, ele deixa um pouco menos inchado. Então, existe essa importante constatação. Tá? Então, em julho, aqui em São Paulo, por exemplo, é um mês que há muita procura. Mas não porque é frio, é justamente porque são férias escolares, por exemplo. Né? Tá. Então, existe essa constatação, mas nada a ver com ser frio ou ser quente. A gente acaba não tendo uma época exata para indicar a cirurgia. Sempre existe a possibilidade de indicação e sempre tem que fazer compressa gelada no pós-operatório por 72 horas. É isso que eu ia perguntar para o João. Como é que foi o pós-operatório, João? Foi tranquilo, não tive problema algum. Compressa de água gelada, né? Muita compressa. E repouso. E repouso. Né? Tranquilo, não tive problema algum. Existe algum período para que a pessoa não pode tomar sol, por exemplo? Esse repouso, né, é um repouso relativo. Assim, 3 dias fazendo umas boas compressas, depois você pode ir retomando as atividades. Com 7 dias nós retiramos os pontos já. Após o 7º dia, então existe mais, já está tudo mais cicatrizado. Então, no 15º dia nós já indicamos até, em alguns casos, voltar para a academia ou fazer algum esporte. Claro que é variável, depende de paciente para paciente. Então, 15 dias a 1 mês, mais ou menos, é o período que eu indico retornar às atividades, né? Dirigir, ir para a praia, não tem problema desde que use boné, óculos escuros, use filtro solar. Tudo isso faz com que haja uma cicatrização melhor, que vai até o 6º mês. Na verdade, qualquer cirurgia palpebral, a gente indica e sempre explica que vai até do 3º mês ao 6º mês para que a cicatriz fique mais inaparente. E quanto tempo dura essa cirurgia? Porque isso pode voltar, a gente sabe que é uma gordurinha, ela pode voltar, precisa passar novamente por esse processo cirúrgico? Então, vamos supor que você procurou com 45 anos um médico. Em geral, existe alguma indicação aí de remoção de pequena quantidade de pele própria dos 45, 50 anos. Nós gostamos de deixar claro assim, que eu acho que é importante, o olho, ele não tem, a pálpebra é uma proteção para o olho. Então, a gente não pode só ver o aspecto estético, né? E qualquer outra dobrinha ou mini excessinho de pele que possa parecer que seja, muitas vezes não é. Muitas vezes a gente precisa daquela pelinha para fechar o olho. Então, veja, uma cirurgia plástica com os 45 anos, uma próxima aos 60, 65, ok, né? Hoje eu tenho atendido muita gente que já fez cirurgia plástica antes dos 40. E aí, assim, existe uma busca de estética maior para que se opere mais. Então, muita atenção, é só para ter atenção. Será que precisa realmente operar agora? Acabou de operar há 10 anos, precisa de novo operar, né? O olho, ele tem, não é como talvez algum outro tecido que veja, a pálpebra está se protegendo do olho. O olho está embaixo da pálpebra, tá? Sim. Então, assim, é muito mais interessante você ter um olho saudável, não dormir com os olhos abertos, que é uma coisa que, né? Porque é uma das complicações. Então, nós temos sempre que lembrar nesse aspecto também, e isso é falado muito no pré-operatório, né? Dependendo do perfil do paciente, do que ele está buscando e do que eu posso oferecer. Então, tudo isso tem que ser lembrado, né? Eu acho que o senhor falou uma coisa e acho que deu até uma dica para que as pessoas também se preocupem com isso, porque eu acho que a nossa visão ela é muito importante, né? Sim. Eu recentemente também fiz uma cirurgia no olho, cirurgia de grau, mas se eu precisasse fazer de novo, novamente, eu não faria, porque eu acho que quanto mais a gente mexe, mais a gente pode começar a estragar algumas coisas que estão boas, né? Então, eu prefiro, fiz a primeira vez, agora só se de repente precisar para catarata, algo assim. Porque eu acho que essa região, ela é muito delicada. Acho que tem que ter a indicação precisa. Como tudo que você vai mexer, a indicação tem que ser sempre ganhando. Você tem que ter mais certeza do ganho do que das perdas, né? E quando a gente vai para uma cirurgia, a gente vai com uma certeza de que vai
ser melhor para aquele paciente. Eu acho que isso que é importante frisar, né? João, você faria de novo a cirurgia? Com 70 anos. Com 70 anos É lógico que agora. não agora. Os 70, 60 anos. Você Eu já vou fazer 54 agora. Né? Faria tranquilamente. Faria tranquilamente, sem problema algum. Depois que você fez a cirurgia, conta pra gente quais foram as diferenças que você sentiu assim de imediato. De imediato você sente o olho mais aberto, né? É a primeira sensação. Tem essa sensação. Apesar do inchaço, né? Mas você tem, logo de cara você sente, porque aí a pele parece que vai, ela vai cicatrizando, né? Sim, então vai você tem cicatrizando, desinchando. vai desinchando, é uma sensação bem legal, bem interessante. Apesar dos hematomas, né? Que você fica com um pouco de hematoma. Mas nada que um óculos escuro não resolva. Não né? resolva. Eu voltei ao trabalho em 3 dias. Olha, Aí então, não teve como parar, né? sim, De óculos escuros, para não assustar todo mundo. pra não né? assustar. Mas nada tão grave assim. foi O suave. hematoma Ele fica até bem quanto suave, tempo? né? Bem E suave. ele é variável. Ele realmente tem pessoas que às vezes fica uma manchinha e a Bem pessoa superficial, assim. mas aquilo para aquela pessoa é muito ruim. Tem outras que ficam mais roxas e acha que, nossa, pensei que fosse ficar muito mais roxo, doutor André, né? Então essa percepção é importante. O importante é todo mundo entender que 7 dias, a partir do 7º dia, 10º dia, começa a melhorar tudo, todo o edema, todo o inchaço, tá? Que é natural. Veja, a gente já acorda com os olhos inchados todo dia sem operar. Exatamente. Imagina operado, né? Então incha. E é um processo natural de cicatrização. Só que as compressas frias, os nossos remedinhos que a gente acaba dando também para amenizar, Seguindo todas drenagens as orientações. linfáticas, é uma das coisas que a gente gosta muito. Tudo isso acaba melhorando um pouco mais e deixando o pós-operatório mais tranquilo, né? Sem dor, não dói, é uma cirurgia que não dói, né? E os pontos, eles são tirados depois de quanto dia? 7 dias. Depois de 7 dias. E essas manchinhas também acabam saindo depois desse período? Elas acabam indo embora cada semana que passa, são menos e menos até sumirem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cicatriz, doutor. Fica uma cicatriz muito perspectível, assim. Eu olhei para o João e não vi. Não, depois de um ano a gente não vê. Ou se você tiver olhar com atenção, você vai ver uma linha Sim. mais esbranquiçada e bem tênue, que a gente chama de uma cicatriz inaparente. Ou Tá. seja, com os dias ela vai realmente sumindo mesmo, né? E tudo tem a ver também com aquela cicatrização daquele indivíduo. Daquele paciente. Então isso já é uma das perguntas do pré-operatório. Então a gente pergunta muito se toma algum remédio que faz sangrar, por exemplo. Que afina o sangue, né? Isso, algumas vitaminas, por exemplo, como a vitamina E, vitamina C, podem fazer, em altas doses, elas podem fazer sangrar um pouco mais. Então eu preciso suspender isso, né? Algum ácido acetil salicílico é um medicamento que muita gente toma, os idosos mais, né, que tomam. Eu preciso suspender para não sangrar. Então são cuidados e também esse cuidado na hora da entrevista do paciente, perguntando se existe algum problema com outras cicatrizes de outras cirurgias. Se ele disser que sim, que há, eu até às vezes peço para mostrar, e aí eu posso avaliar se eventualmente eu preciso me preocupar com isso. E a queloide, doutor? Na pálpebra é muito raro? Raríssimo. Eu tenho 26 anos de oculoplástica, eu nunca vi uma queloide em pálpebra. Tá? Eu vi processos inflamatórios, cicatriciais, mas queloide, como a gente vê, por exemplo, em algumas áreas do corpo, eu realmente nunca vi. Perfeito. Tá. A minha mãe, ela operou e você falou da cicatriz, da minha mãe ficou um pouco avermelhado, meio roxo. É normal ficar, principalmente se ela for branquinha, assim que nem você. A gente, em 3 semanas, 1 mês, ainda fica vermelho, fica um aspecto violáceo, depois tem um aspecto de retração da cicatriz, fica um pouco endurecida, e aí são fases da cicatriz, né? E daí ela começa a ficar mais esbranquiçada e acaba sumindo em 6 meses, 1 ano. Agora, uma curiosidade, as pessoas mais velhas, vamos falar de terceira idade, tem uma procura maior? Muito maior. São as pessoas que mais vêm no consultório. Tá? São pessoas que realmente precisam, que sentem que estão
com um aspecto cansado, então com bastante sensação de cansaço, até às vezes de leitura, né? E uma das coisas que hoje, mais uma vez, o Instagram e outras redes sociais, a pessoa acaba tirando mais fotos, então a autopercepção aumentou. Então, às vezes, eu fui publicar uma foto no Facebook, doutor André, e meu olho está fechado, né? Parece que eu estou sorrindo e o olho está bem entendeu? fechadinho. Então, é interessante como tem feito com que as pessoas se vejam mais, se percebam mais. Uma outra coisa é quando opera a cirurgia de catarata, por exemplo, o idoso. Aí também tirou o óculos, aí ele vê a pálpebra imediatamente. Antes disfarçava, agora já não. Então também é uma busca, uma procura maior nesses pacientes. E aí o cuidado, eu acho que o cuidado tanto com o paciente mais jovem quanto com o paciente que tem uma idade mais avançada, eu acho que os procedimentos são os mesmos. Mas existe algum cuidado maior com esses pacientes, doutor? Você diz de Terceira dos idade, mais idosos? os mais idosos. Olha, são sempre os mesmos cuidados, né? O que eu acho muito importante frisar é que o médico tem que perceber isso antes, os problemas antes. Então, é hipertenso, é diabético. Porque nessa idade começa a ter, sim, né? tem mais, assim, toma algum remédio para o sangue, faz algum tratamento diferente, tem algum aspecto reumatológico envolvido. Tudo isso eu tenho que ter essas informações, quantas cirurgias fez no passado, se já fez blefaroplastia no passado, quais as cirurgias que foram realizadas, tudo isso vai montando uma historinha e na hora que eu vou para o exame, fica mais fácil de identificar e a indicação cirúrgica, se realmente é só o que eu estou vendo e todo o resto, porque tem pessoas que eu não vou indicar o procedimento e outras eu vou indicar com muita tranquilidade. Então, no idoso, é muito importante esse aspecto de quando indicar. Não é que não pode operar porque é hipertenso, mas tem que estar controlada a pressão. Então, eu vou pedir para o clínico me ajudar, quando tiver tudo bem, com os exames ok, daí a gente opera. Tá? Por quê? Uma das complicações maiores de blefaroplastia, né, que ninguém gosta de falar, mas tem que se falar, se você tem uma hemorragia, você pode ter uma cegueira. É isso que eu ia entrar nesse ponto com o senhor também. Quais são as complicações que essa cirurgia pode ocasionar? Você pode ter a pior complicação, que é raríssima, eu não vou falar a porcentagem aqui, mas é né? Nós temos a complicação da cegueira. Mas veja, para acontecer isso é porque você ultrapassou você não seguiu os protocolos, né? Você acabou não seguindo. E claro, começa no consultório com a entrevista, com a anamnese, tão importante do paciente. E a partir daí, o exame e o médico vai montando uma história e nós só vamos colocar o paciente no centro cirúrgico para operar quando tiver tudo ok. É um checklist. Se não tiver ok, eu não vou operar. Perfeito. Entende? Então, isso é o que nos traz a segurança de fazer um procedimento e saber que não vai ter esse tipo de risco que, infelizmente, poderia acontecer se eu não tivesse me atentado a algum tipo de medicamento que ele estivesse tomando ou tivesse muito hipertenso e não estivesse sendo tratado. Então, a chance de sangramento é maior, né? Então, é por isso, é só o sangramento que eu acho que se tem que lembrar de alguma coisa aqui, é isso. É o sangramento. E é o sangramento quando há problemas relacionados. Senão, é uma cirurgia que tecnicamente também depende do cirurgião. Mas aí a gente vai partir do pressuposto que todo mundo vai fazer direitinho, vai medir a quantidade de pele adequadamente, anestesiar adequadamente, infiltrar, para que não sangre mais do que o normal, tomar outros cuidados, como compressas geladas no próprio intraoperatório, cauterizar cada vasinho que está sangrando. Então, Ou seja, são várias etapas que nós não podemos pular, nenhuma delas, né? Então, tem um ritmo muito correto e a gente sabe quando está tudo indo muito bem no intraoperatório e sabe, obviamente, que vai ficar bem, porque a sequência natural do ser humano é a cicatrização boa e voltar a ser como gostaria de ser, né? Como a gente quer que seja. Com certeza. Eu acho também que o indivíduo também tem que ter a consciência de ouvir o não do médico, porque acho que muitas vezes quando vai num especialista
e aí o especialista fala, não, você não pode fazer essa cirurgia, às vezes ele vai procurar outro que faça, né? Então, acho que a gente também tem que ter, acho que isso é até uma atenção aí para quem vai fazer, para quem já fez os procedimentos, enfim, vai repeti-los. Eu acho que a gente também tem que escutar muito a opinião do médico que está nos atendendo, né, João? Sim, sim. Você fez todos esses protocolos Sim, que o todos os doutor protocolos. indicou? Sim. Todos os exames? Sim. Todos os exames, estava apto, né? Sem Estava problema super algum. apto. A pessoa também, a gente vê, é esportista, não é tabagista, né, faz atividade física, é uma coisa interessante, tem mais, né, toda a parte, o não tabagista tem mais oxigenação para poder cicatrizar. Então, são detalhes que nós vamos somando e são pontos que o paciente vai ganhando para poder falar, ok, você pode operar. E isso não é só para blefaroplastia, isso é para qualquer tudo, né? cirurgia, né? Mas é um protocolo importante e a blefaro também deve ser seguido para não ter nenhum tipo de problema que poderia ter sido evitado, né? Perfeito. Bom, eu gostaria aqui de agradecer a participação do Dr. André, do João. Muito obrigada por vocês esclarecerem as nossas dúvidas, do João estar aqui mostrando pra gente que fez o procedimento, seguindo todas as etapas, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Obrigado. O programa Em Discussão de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e a gente se vê ao longo da programação. Tchau, tchau. Vale a pena. Né? Eu tô com a situação.